Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir, desvendar o que essa pessoa esconde de você nesse momento. Então, o que estiver saindo de informação aqui eu vou estar passando para vocês. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira é o coração azul e a segunda é o coração roxo, tá? O coração de ametista, tá bom? Mentaliza a pessoa, escolhe sua opção. Também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal do coração azul. Vamos ver o que essa pessoa esconde de você hoje. Consulente 1. O que essa pessoa esconde do consulente 1 hoje. Esconde do consulente 1 hoje. Estou frustrado por minhas decisões. Minhas ações são resultado dos meus medos. Tá? A pessoa sabotadora aqui, né? Acabou tomando decisões de sabotagem nessa situação, prejudicando muito provavelmente a situação de vocês por causa disso. Consulente 1. Essa pessoa está escondendo. O consulente 1 agora. Tenho muitas lembranças de nós. Preciso de sua compreensão. A pessoa sequeladinha, né? Sequelada e assim, não pediu ajuda, também não foi clara com você. Aqui parece que tem medo de viver alguma coisa mais séria. Estou triste sem você, tá? Parece que tem um bloqueio, né? E acaba assim, tendo ações que são ações que, na verdade, são consequências do medo de se entregar, né? Ou o medo de viver algum tipo de desafio com você, é uma pessoa meio zona de conforto, né? Meio covarde. E isso, na verdade, faz mal a ela, né? Porque ela acaba perdendo oportunidades. Nesse caso aqui, perdeu oportunidade com você, muito provavelmente, ou tá estragando as coisas nesse momento, tá? É uma pessoa que acaba sendo levada a tomar decisões equivocadas, tá? Nas situações, e nessa situação com você tomou decisões equivocadas, né? Pode ter desistido, pode ter escolhido uma outra situação, de repente. Aqui me passa que de alguma forma vocês tinham coisas para ajustar, né? Tinham coisas que precisavam ser ajustadas e essa pessoa, ela é meio zona de conforto, ela é meio covarde ou as duas coisas, né? Então ela não tem muito poder de ação, não tem muito poder de decisão, de repente não tem tanto domínio da vida dela, né? Uma pessoa que se deixa levar muito pelas situações, pelos outros, né? De uma certa forma, e acaba tomando decisões que no final levam ela a ficar triste. Então, é uma pessoa que parece que é frustrada na vida afetiva e nessa situação com você, ela parece estar frustrada.
E isso é uma consequência de coisas que ela decidiu, né? Então ela pode ter decidido não investir, ela pode ter decidido cortar, ela pode ter decidido que era complicado demais e ter se afastado, e agora está sentindo saudade porque tem lembranças, né? Então aqui ela tem as questões dela, que são questões de medo, de sabotagem, de sequelas, e ela assim, ela gostaria de compaixão, sabe? Ela gostaria que você compreendesse que para ela, de repente, é mais complicado, que para ela, de repente, é difícil tomar determinadas decisões, né? Para ela, tem muita coisa que precisa ser curada e não foi curada e ela não consegue agir de forma mais contundente por causa disso, tá? E pode ser uma pessoa que não foi totalmente transparente com você, né? Sobre essas dificuldades. De repente abandonou, largou de mão, mas não foi totalmente honesta, né? Podia ter sido mais clara com você. O que mais? O que ela esconde de você? Consulente 1. O que ela esconde do consulente 1 agora, nesse momento? Então, essa pessoa não tá bem sem você, tá? Ela lembra muito, ela sente saudade, né? Se ela cometeu, se for um erro muito grave, ela gostaria que você perdoasse de alguma forma, tá? Mas é aquela coisa, as decisões dela são decisões que ela precisa lidar, consequências, né? O banquete das consequências, né? Você toma as decisões, o banquete de consequências é inevitável, né? Então ela precisa lidar com aquilo de resultado das decisões dela, que muito provavelmente são decisões, ações e atitudes baseadas em receios, né? Medo de amar, medo de ser abandonada, medo de não dar certo, né? Se for uma questão de desafio externo, medo de ser julgada, medo do olhar alheio, medo de ser excluída de alguma comunidade que ela frequente, ou religiosa, ou de amigos, ou de vida social. Você tem que adaptar. Consulente 1 que ela esconde. Consulente 1 nesse momento. Aqui tem uma pessoa bastante frustrada e chateada sem você. Conforto. Olha como é mole, né? Uma pessoa realmente covarde, acomodada na zona de conforto dela. Seu alecrim mofado. O que mais? Consulentes 1. Então, assim, tava bom, tava feliz, tava tranquilo, a calmaria. Tava bom, tava feliz, tava tranquilo, né? Tava confortável estar com você, talvez enquanto tava gostoso e tava de boa, não havia cobrança, né? Era só festa, ou era só farra, ou eram só momentos, né? Ou de repente essa pessoa estava contigo sem pensar muito no futuro, né? Não querendo projetar muitas coisas, aí estava confortável. Estava feliz, estava tranquilo, né? A calmaria, do jeito que ela gosta, o conforto e a calmaria, tá? É uma pessoa que preza, é uma pessoa preguiçosa, né? Ah, é bom ter conforto e calmaria do lado de alguém? Mas é bom estar com a pessoa que se ama também, né? Mesmo que isso seja desafiador, mesmo que isso leve você a ter que enfrentar algumas coisas. É por isso que me passa o tempo todo aqui que vocês tinham alguns desafios, né? Então, vou dar exemplo de desafio. Triângulo amoroso, distância geográfica, família que não aceita, hoje em dia, posição política diferente, né? Religião diferente, e aí você tem uma certa intolerância de ambos os lados ou um dos lados, né? Então, desafios externos ou desafios internos, que essa pessoa podia ser muito sequelada por coisas que ela viveu antes, né? E dessa forma, ela é uma pessoa que não consegue investir de forma forte numa questão ou num relacionamento desafiador aqui, né? Ela é uma pessoa que ela
ela prioriza viver algo tranquilo, viver algo calmo, viver algo sem desafios. Essa pessoa ela pode ter, inclusive, para alguns casos, ter tomado a decisão de não ficar com você porque era mais complicado ficar com você do que ficar com uma outra pessoa. Ela pode ter escolhido ficar com uma outra pessoa porque, sei lá, outro exemplo, a pessoa morava mais perto, a pessoa cobrava menos, a pessoa insistia menos para ser assumida, a pessoa, né? Então, às vezes você fica vendo rede social e vendo que essa pessoa tá com outro alguém, né? Aí você fala, ia lá, ó, me trocou por aquela pessoa deve achar que a pessoa é melhor do que eu. Às vezes não, né? Às vezes acha que a pessoa não é melhor do que você. Você é melhor, ela é inalcançável, então ela bota uma pessoa de menor qualidade, porque geralmente uma pessoa de menor qualidade na sua vida exige menos, né? A pessoa oferece pouco, exige pouco. Então, assim, às vezes essa questão da zona de conforto conduz muito às decisões da pessoa, né? Então, a pessoa está triste sem você, mas todas as decisões dela foram contra a lutar por essa situação. Então, não foi por uma questão de falta de sentimento, foi uma questão de falta de força pessoal aqui. Ela hoje... Talvez você não saiba, não tenha como saber. Ela hoje gostaria de, né, que você tivesse compaixão, que você entendesse que ela é morna, né? Ela é devagar, ela é lerda, ela é preguiçosa, ela não tem força para lutar, de repente contra a família, contra os filhos, contra a sociedade, seja lá o que for. E aí ela toma as decisões dela, fica frustrada com as decisões dela. Hoje ela se encontra lembrando de você, quer dizer, com saudade e triste. Quer dizer, ela hoje... ela é menos feliz do que ela era quando estava contigo. Então, quando estava com você, ela sentia aquele carinho, né? Então, é isso que me passa. Enquanto vocês estavam juntos, eram momentos de calmaria, momentos de amor, momentos de planos, momentos de conforto, de troca afetiva. E aí, de repente, quando cada um ia para sua casa, ou quando o telefone desligava, ou quando... aí vinha a realidade da coisa. A realidade da coisa era desafiadora de alguma forma. E essa pessoa não conseguia lidar com isso, tá? Então, hoje, me parece que ela não tem calmaria. Então, ela pode ter tirado você da vida dela porque ela achou que estava muito complicado, achando que ela ia facilitar a vida dela, que ela ia num caminho de ter mais tranquilidade, menos exigência, menos problema, menos desafio. E hoje me parece que ela está constantemente sem você, triste e em busca de ter sossego. Quer dizer, é uma pessoa que não está sossegada. Então ela achou que tirar você da vida dela daria sossego a ela, e agora, sentimentalmente falando, ela está sem sossego porque está sem você, tá? Ah, mas tá com uma outra pessoa. Não tá bem com a outra pessoa. Tá aturando, tá levando, tá empurrando com a barriga e não está bem. Não está bem. Ou, de repente, é mais conveniente estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa exige menos. Ou a pessoa mora perto, ou a pessoa tem a vida mais organizada para entrar na vida da pessoa que você trouxe para cá. Então, cada caso é um caso, tá? Cuidado com o que você vê na internet, tá? Nem tudo que você vê na internet é real, né? O que mais essa pessoa esconde do consulente? Hoje. Vidas passadas. Quer ficar pensando no passado. Fica pensando no que foi antes. Isso aqui é a carta da lua, uma carta de melancolia, de coisas ocultas, de tristeza, de olhar distorcido para a situação. Essa pessoa acha que ela teve uma visão equivocada da situação de vocês. Era exatamente o que eu estava falando. Aí eu vou cortar o consulente 1, porque a minha situação com o consulente é muito conturbada. Eu vou cortar para ter sossego. Só que agora ela está menos sossegada do que ela era contigo. Ela tinha mais sossego, mais conforto, mais calmaria, mais felicidade quando estava com você do que agora que está sem você. Tá?
Então aqui lembra muito do passado, lembra, e é uma pessoa, né, essa melancolia dela vem de uma carga emocional importante que ela traz da vida dela. Talvez criança interior, coisas da infância, coisas da família, relacionamentos anteriores, relacionamentos de pai e mãe, né? Interações tóxicas que ela teve. Então, assim, é uma pessoa moldada pelas outras pessoas que entraram na vida dela. Os relacionamentos que ela viveu antes de ter alguma coisa com você, tá? Isso é uma mochila que ela carrega nas costas. Não foram coisas que ela curou, tá? Foram coisas que permanecem dentro dela, sem cura, e acabam, de alguma forma, gerando medos, gerando sabotagem e fazendo com que ela tome decisões equivocadas, tá? Nas situações afetivas. Ela pensa muito em você, tá? Lembra daquilo que foi vivido e pensa com muita tristeza, tá? Pensa que teve uma ideia equivocada também do desafio de estar com você. Achava complicado estar contigo, mas estar sem você é mais difícil do que estar contigo. Ela era mais tranquila, tinha mais paz, tá? Isso aqui é uma pessoa sem paz, tá? Ela tinha mais paz enquanto estava com você do que agora. Agora tá triste, tá melancólica, tá vivendo de lembrança, tá? Lembrando o tempo todo de coisas que aconteceram, coisas que foram vividas, vivendo de lembrança, tá? Então são muitas interações, né? Que ela traz de bagagem, tudo isso influencia as decisões dela e acaba fazendo com que ela erre muito nas decisões, né? Os cálculos dela são equivocados. Essa pessoa esconde o consulente 1 nesse momento. Vivendo e aprendendo. Tá aprendendo a lição aqui. Aqui falta muito isso, né? Falta o viver e aprender. É a cura, né? A experiência, o treino e o desenvolvimento. É uma pessoa que está começando a entender que ela precisa se curar de coisas que ela viveu no passado, que são coisas que trazem a ela muitas dificuldades afetivas. Uma pessoa complicada afetivamente falando. Por quê? Porque ela nunca aprende a lição. Ela nunca faz o processo de cura dela de forma real. Ela viveu muita coisa que é muito possível que essa pessoa realmente tenha vivido muita coisa afetiva difícil, tá? Muito possível. Então, não é uma pessoa que é sequelada à toa, né? O rebelde sem causa, não. Uma pessoa que provavelmente viveu muita dificuldade. Qual é o problema disso? Todo mundo vive muitas dificuldades, algumas mais, né? O grande problema disso é não curar. É viver a situação e não aprender a lição. Quer dizer, não fazer o processo de cura, cicatrização dessas feridas e se tornar uma nova pessoa com aquela lição aprendida. E fazendo com que aquela lição melhore o seu desenvolvimento. Ao invés de fazer você uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde, uma pessoa sabotadora, não, vai fazer você uma pessoa forte, uma pessoa mais empática, uma pessoa com mais compaixão, uma pessoa que compreende mais a postura do outro, aquilo que o outro viveu, né? Uma pessoa menos medrosa. Então aqui tem um entendimento, neste momento é que essa pessoa está começando a entender que ela precisa curar as coisas todas difíceis que ela já viveu, porque ela, de alguma forma, ela traz esse lado sombra, né? Ela traz essas sombras para o relacionamento dela e, no final, ela acaba ficando triste. No final, ela acaba vivendo de lembrança. E parece que nada aprendeu, né? Comete os mesmos erros, toma as mesmas decisões equivocadas, achando que está indo para o caminho da calmaria, da paz espiritual, da paz de alma, da paz emocional, quando na verdade não está, né? Ai, não, eu quero ter paz do lado de alguém. Mas às vezes, para você ter paz do lado de alguém, você precisa lutar pela relação, né? Aqui não, é uma pessoa que foge dos desafios,
tá? Então, aqui tem essa questão muito importante. Essa pessoa, ela tá... depois que você passou na vida dela, ela tá entrando num processo de autocura muito importante, tá? E não tá sendo fácil, não. E ela tá começando a entender que, de alguma forma, as decisões dela são decisões baseadas em coisas que ela viveu antes e que ela precisa sair dessa zona de conforto, tá? Tirar 4 cartas do tarô. Essa pessoa esconde de você nesse momento. Consulente 1. A pessoa esconde de você nesse momento. 2 de ouros. Olha como é em cima do muro. Nossa, mãe do céu. Olha, que confusão emocional. Não sabe o que quer, não consegue se focar numa relação. 7 de copas, 2 de ouros. Gente, como é que você aguentou ficar com essa pessoa? Acaba sendo extremamente racional, porque ela é muito ferida emocionalmente, rei de espadas. Acaba fazendo cortes aqui, muito provavelmente foi essa pessoa que cortou. Essa pessoa sofre, carta do 9 de paus, ela sofre de pensar que foi ela que cortou. E ela acha que é muito definitivo o corte aqui, tá? Ela cortou de forma definitiva e ela vê uma certa dificuldade de reverter isso. E isso é um sofrimento para ela. Um sofrimento. Ah, o que eu faço para reverter isso? Ah, não sei. Tá? Não sei. Uma pessoa que neste momento está vivendo de lembrança. Tá? Uma pessoa que tem muita dificuldade de traçar prioridades na vida. Muita dificuldade, acaba racionalizando muitos sentimentos, então ela não é uma pessoa assim, que ela é levada pela emoção dela, toda vez que ela, né, começa a se emocionar demais na relação, ela começa a ficar fria, ela começa a se distanciar, ela começa a pensar em cortar, a sabotar a situação, começa a ter decisões extremamente racionais, e quanto mais ela gosta, mais ela pensa em fugir. E isso é uma coisa que já está ficando insuportável para ela, exaustivo para ela, né? Ela precisa aprender a ser diferente, ela precisa aprender, né? Então depois dessa situação com você, ela está começando a ter um entendimento que ela precisa melhorar isso, né? Vivendo e aprendendo. Ela viveu aquilo, se cura e segue a vida, porque é assim mesmo, né? A gente não pode ficar parado com o nosso emocional em tudo de difícil que apareceu na vida da gente, né? E aqui tem uma atitude de quanto mais ela gosta, mais ela pensa em cortar. E no final ela que sofre com as decisões dela. Então aqui tem uma pessoa que está nesse momento muito sobrecarregada emocionalmente, não sabe o que fazer, tá? Não vê assim caminhos nesse momento de te procurar para resolver isso. Na verdade, ela vê esse corte como muito definitivo. E isso é muito triste para ela, isso tira a paz dela, porque inclusive ela teve uma ideia equivocada de que ela teria mais paz estando sem você, quando na verdade não é isso que está acontecendo, tá bom? Vamos para o 2. Pessoal do 2, coração de ametista, vamos lá. Consulente 2, o que essa pessoa está escondendo agora? Do consulente 2. O que essa pessoa está escondendo do consulente 2 agora? Eu nunca demonstrei tudo que eu sentia. A pessoa contida. Não lido bem com pressão. Aqui são os imperadores. Né? Ah, meu Deus. Tem sempre que sair, né? A leitura do imperador. Não tem jeito. Nunca demonstrou tudo o que sentia e não lida bem com pressão. Essa pessoa, nossa, você não pode botar ela contra a parede. Você não pode nem dizer para ela que ela tá errada, porque ela nunca tá errada. Consulente 2. Que essa pessoa esconde do consulente 2 neste momento.
Ultrapassei os limites. Então, teve ações com você aqui, pode ter tido ações de corte ou de teste da tua conduta, teste afetivo, né? Vamos testar aqui o que o consulente 2 sente por mim. Deixa eu me afastar, deixa eu cortar, deixa eu bloquear, deixa eu parar de falar, deixa eu sumir, né? Aí você não foi atrás, ferrou. Estou esperando você me procurar. Meu Deus. Melhor sentar, né? Espera sentado. Quero outra chance. Mas também não vai atrás, tá? Total imperador aqui, tá? Uma pessoa realmente de temperamento difícil. Fala tudo por si só, não precisa explicar nada, né? Uma pessoa que não gosta de ser cobrada, não gosta de ser pressionada. Tem dificuldade de expressar, tá? Tudo que sente. Tanto pro bem quanto pro mal. Então, é uma pessoa assim, que ama mais do que demonstra, tem mais carinho, se aborrece mais do que demonstra. Então, pode ser uma pessoa rancorosa, magoada, tá? E aqui ela pode ter tido ações com você, ela tá esperando você procurar. Antes de sair essa carta, eu já tinha imaginado esse processo. Ela pode ter te cortado, ter te bloqueado, ter saído da sua vida, né? Ou ter te dado um ghost, alguma coisa assim, tudo com o intuito de que você ou aceitasse alguma coisa que ela queria, ou parasse de pressionar, ou parasse de tentar entender se ela amava ou não, ou parasse de cobrar dela mais do que ela estava intencionada a dar. E aí ela tem uma atitude mais extremada, que foi limítrofe nessa situação, porque se ela saiu da sua vida querendo te manipular, quer dizer, querendo gerar em você uma reação de busca, uma reação de medo de perda, uma reação de desespero, ela se deu muito mal aqui, que você não procurou mais. Ela está esperando você procurar. Então, ela teve uma ação de afastamento que não foi genuína. Ela não queria realmente se afastar. Ela queria gerar em você uma reação para que você se desesperasse para não perdê-la. Algo desse tipo, tá? Só que ela ultrapassou os limites. Alguma coisa aqui, ela foi além do normal e você não foi atrás. Você não foi. E ela tá lá esperando. Ela achou, de repente, que te conhecia muito, achou que ia ter essa ação, e você prontamente você ia correr atrás dela, ou você ia se desesperar, ou se rastejar, ou o que quer que seja. Você não fez isso. Na verdade, ela tá lá esperando porque ela quer resolver. Porque, na verdade, ela não queria realmente se afastar, ela não queria realmente cortar. Ela só queria ou te testar ou te manipular de alguma forma, gerar um resultado em você para que você corresse atrás dela ou você valorizasse mais ela, tá? Ou que você parasse de pressionar, ou que você parasse de tentar entender ou tentar ser assumido ou qualquer coisa do tipo. Ela pode ter tido outras ações desse tipo em outros momentos, só que dessa vez ela errou a mão. Dessa vez ela errou a mão, então você se encheu. Dessa vez você se aborreceu, você não foi atrás. E ela tá lá esperando, tá? Por quê? Porque o afastamento não era genuíno, ela quer você de volta, ela quer outra chance. Aí você vai atrás se você quiser. Consulente 2. Essa pessoa está escondendo o consulente 2 nesse momento. Que essa pessoa está escondendo o consulente 2 nesse momento. Que babado, hein? Olha o perigo. Perigo. Gente, essa pessoa, ela tem uma tendência a ter atitudes de risco. Ultrapassei os limites e a carta do cuidado, perigo, tá? É uma pessoa que tem uma tendência a ter comportamento de risco na relação, de ficar testando o outro, testando o limite do outro. Em algum momento ela se dá mal. E muito cuidado, tá? Se essa pessoa já fez isso várias vezes, ou se ela fez isso de uma forma muito grave, cuidado com relacionamento tóxico, tá?
Pode ser uma pessoa muito problemática, em algum momento ela ter uma ação assim que realmente pode te prejudicar emocionalmente, tá? Muito cuidado com essa pessoa. Essa pessoa, ela perdeu a noção do perigo aqui, no que ela fez, tá? Ela quis jogar com você, ela quis armar para cima de você no sentido de você agir de acordo com aquilo que ela estava esperando. Então, houve uma manipulação aqui, tá? Perigosa para a relação. Então, ela coloca essa relação em risco, tá? Por conta de ego. Porque não quer ser cobrada, porque quer ter o controle. É uma pessoa que quer ter o controle do que está acontecendo, né? E o que ela fez, seja lá o que for, saiu totalmente do controle dela. E agora ela está preocupada. Ai, meu Deus, será que eu perdi em definitivo o consulente 2? Porque não veio me procurar, né? Aí eu fiz das outras vezes, consulente 2 veio me procurar, dessa vez não veio. Será que eu errei a mão? Tá? Então aqui e há esse alerta também, tá? Muito cuidado com essa pessoa, dependendo do quanto ela quer provar o ponto de vista dela e do quanto ela quer ter controle da situação e da relação, ela pode se tornar uma pessoa tóxica. Muito cuidado, tá? Cuidado com o seu emocional. Consulente 2, que essa pessoa esconde. O consulente 2 nesse momento. Essa pessoa se arriscou muito, tá? Ela se arriscou bastante, caminho da ação. E foi ela que causou perigo, tá? Ela traçou esse caminho de ação. O caminho de ação na direção do perigo. Então, é uma pessoa que tem uma sensação de que fez uma grande bobagem aqui. Uma grande bobagem. Que essa pessoa gosta de você, ela pode ser até uma pessoa egóica, uma pessoa difícil. Mas quando ela se afastou, quando ela cortou, ela não tinha uma real intenção de te perder. Ela tinha uma intenção de te testar, ela tinha uma intenção de te manipular de alguma forma, né? Então, a ação dela foi uma ação de risco, uma ação perigosa. E ela hoje, tá? Percebe que ela errou a mão. Ela ultrapassou os limites aqui, porque dessa vez você não foi atrás. Então, aqui ela tá com medo de ter perdido, tá? De ter colocado realmente em risco, em perigo, essa situação de vocês. E por total responsabilidade dela, ela se vê como culpada, como a pessoa que teve a ação de risco, tá? Ela se vê como a pessoa responsável por essa coisa toda ter desandado, tá? É a história do banquete de consequências, né? Banquete de consequências e em algum momento todo mundo se senta à mesa, né? Consulente 2, o que ele esconde de você neste momento, que essa pessoa, ele ou ela, esconde de você nesse momento. Que babado, hein? Deixando ir, se afastou gostando. 8 de copas. 8 de copas. Ah, você tá pensando que essa pessoa tá em vias de te procurar? Ó, deixando ir. Essa pessoa, o ego dela é mais importante, tá? Essa pessoa colocou em risco aquilo que vocês tinham, gostando de você. Com 8 copas de sentimento. Ela decidiu virar as costas e se afastar. E ela decide, mesmo querendo outra chance, se você não procurar por ela, tá? Que ela tá esperando você procurar. Se você não procurar por ela, ela não vai procurar também não. Ela vai largar de mão. Tá? Por quê? Porque aqui tem uma pessoa difícil, uma pessoa egóica, uma pessoa que dificilmente admite erro, dificilmente pede desculpa, dificilmente volta atrás, tá? Então ela tá começando a avaliar se não é melhor
esquecer essa história, porque se depender dela calçar as sandálias da humildade para ir atrás de você, tá complicado. Muito complicado. E sai esse ego forte, né? Esse ciganão aqui, olha aqui, ó. Não é um baralho cigano, mas olha para ele. Ixi. Consulente 2. Essa pessoa esconde do consulente 2 nesse momento. Tá lá meditando, tentando manter a calma. A paz interior, a simplicidade e a meditação. Olha, eu vou ficar aqui esperando. Eu quero ter outra chance, mas eu não vou correr atrás disso não. Vou manter a calma. Então, toda vez que essa pessoa se estressa, né? Porque você não procurou, se estressa, principalmente quando ela sente vontade de te procurar, de ir atrás de você, né? E de quebrar a cagada que ela fez antes, ela vai dar um jeito de se acalmar. Não, peraí, deixa eu ir com calma, né? Deixa eu meditar, deixa eu me acalmar. É melhor deixar essa situação ir embora, é melhor deixar perder, porque humildade eu não tenho para resolver. Não tenho. Vou falar o quê? Né? Vou procurar o consulente 2 para falar o quê? Que eu amo muito, mas resolvi me afastar porque estava me pressionando demais? Né? Com que cara que essa pessoa volta? Tá? Então só resta ela realmente esperar você retornar, né? E pelo jeito, né? Você não tá querendo retornar. Pelo jeito não tá acontecendo. Você também tá deixando ir. Você também. Então aqui toda vez que ela pensa em agir, ela dá um jeito de se acalmar e não faz isso. Muito provavelmente porque o ego dela não se sente à vontade de ter uma ação humilde, né? Consulente 2. Essa pessoa está escondendo. Então, tá lá nervosa, que você não procura. Tá lá tentando manter a calma. Ó como ela tá tentando se fazer de forte. 9 de ouros. Mas aqui eu vejo essa queda de braço. Ela tá deixando ir porque você tá deixando ir. Né? Você não procurou mais, ela também não procura, mas ela já não procurava antes, né? Ela já era uma pessoa difícil antes. E ela confundia essa dificuldade com poder pessoal. Aí agora você está assumindo o teu poder pessoal nessa situação, ela tá dando uma de forte para cima de você, tá? Tá querendo lá mostrar valor, ó, eu sou aqui, ó. Também tenho valor, você não procura, eu também não procuro. Mas está lá tomando conta da sua vida, página de espadas. Vendo tudo em rede social, procurando saber de você. E mais uma vez eu digo, toda vez que ela pensa em procurar, ela dá um jeito de se acalmar. Essa pessoa tem vontade de te procurar. E olha só, é para ter um papo reto, tá? Não é para chegar e falar, eu sinto sua falta. Você não pense que essa pessoa vem, né? O cúmulo da doçura. Não, é para conversar. Se ela te procurar, ela vai querer conversar um papo importante com você. É um pajem de espadas, tá? Ela até visualiza isso na cabeça dela, né? Se eu procurar, o que eu vou falar? Aqui tem um planejamento, né? Então, se eu tomar a decisão de procurar o consulente 2 porque eu tô sentindo falta, eu falo o quê? Né? Aí vou ter que ser humilde, vai ficar difícil. É melhor deixar pra lá, né? É melhor me acalmar. Então, fica tomando conta, vendo as coisas que você tá fazendo, vendo se você já baixou sua bola ou não, né? Que você tá com muito poder pessoal, uma coisa muito exagerada. Aí ela fica lá tomando conta para ver se você tá mais humilde, né? Porque aí, de repente, ela pode procurar e não tomar uma invertida, tá? Aqui tem uma pessoa que processa uma busca para uma conversa, mas não é uma conversa em que ela vem doce. Extrema doçura, tá? Olha como ela planeja, 3 de paus.
Ela até bola na cabeça dela o que ela vai falar. Página de espadas. Aí o que eu falaria se eu mandasse uma mensagem? Consulente 2. O que eu teria que falar, né? Para esse consulente 2 empoderado, para de repente ser ouvido, ou não tomar um bloco no meio da cara, ou não tomar um fora, o que eu deveria falar? E ela fica nesse planejamento e parada, e parada, e parada, ela não consegue tomar uma decisão de como seria a melhor forma de aproximação. Então, ela simplesmente espera você procurar. Se você não procurar, tá? Viraram 2, não vou aceitar. Além de que, se você procurar, é capaz de você ser recebido assim de uma forma um pouquinho seca, tá? Página de espadas. Então, assim, o bate-papo, de repente, não vai ser aquele mais caloroso, tá certo? Se você procurar essa pessoa, você vai sentir um pouquinho de frieza. Ela vai querer dar uma liçãozinha em você, porque você ficou sem ir atrás dela. Ela sente muita vontade de procurar, gente. Ela planeja procurar o Cavaleiro de Paus, tá? Só que é aquela coisa, é o Cavaleiro de Paus que vai atrás de alguém muito empoderado. Você, nesse momento, você está mais empoderado do que você era antes. Então, não adianta ela te procurar do mesmo jeito que ela procurava antes, ou ela ter a postura igual a que ela tinha antes. Ela tem que mostrar algo diferente. E para isso, precisa de planejamento, muito planejamento. Não pode chegar falando a mesma coisa, não pode chegar simplesmente convidando para o encontro. Ah, vamos sair, vamos ficar, vamos... Entendeu? Não dá mais para ser do mesmo jeito. E muito provavelmente era esse tipo de postura casual e superficial que ela oferecia antes. Você queria mudanças nisso. Você queria que ela melhorasse. Você queria mais compromisso. Você queria mais, né? Uma atitude muito provavelmente mais focada na situação de vocês. Será que ela realmente mudou? Ela está mostrando que ela está empoderada, mas ela aqui não mudou. Ela continua sendo o mesmo Cavaleiro de Paus. Quer dizer, ela vai te procurar para te oferecer o que de diferente? É por isso que ela espera você procurar, porque ela é a mesma pessoa, né? Porque se ela procurar, ela teoricamente tem que estar mostrando algo novo e melhorado, né? Que justifique ela voltar para a sua vida. Quando você procura, você tem que aceitar aquilo que ela oferece, né? Esse é o pensamento da pessoa que tem atitudes perigosas na relação, né? São as pessoas que têm os traços difíceis de interação, os traços tóxicos na interação. Então, eu já adianto para você, eu não vejo nenhuma promoção dessa pessoa aqui. Se era uma pessoa inconsequente, irresponsável, uma pessoa que não se importava com os teus sentimentos, que tinha ações nessa situação que tinham consequências que ela não media, comportamento de risco, tá? Podia ser uma pessoa excessivamente charmosa, não ficava com outras pessoas, paquerava outras pessoas, ia e vinha da tua vida. Ela não melhorou isso não, tá? Tô te avisando. Se você decidir procurar, tá? Ah, é uma pessoa que não vale nada, é uma pessoa que não vale nada, mas gosta de você, tá? Só que ela não valia nada antes, ela continua não valendo nada agora. Ela pode até estar mostrando uma postura de mais valor, mas é o mesmo cavaleiro que sempre foi. Então, você entendeu o pensamento dela? O pensamento dela é esse. Se você procura por ela, é porque você aceita a pessoa que ela é, certo? Por isso que ela não procura, porque ela não fez mudanças pessoais importantes. Ela não fez, tá? Ela continua sendo a mesma pessoa. Então, ela vai te procurar para te dar mais do mesmo. Então, isso não rola. É você que tem que procurar por ela. Só que quando você procura por ela, ela vai te ofertar a mesma pessoa que ela sempre foi. Se você pressionar ela para ter uma relação, ela vai fugir. Tá? Vai fugir de você. Ah, nunca demonstrou tudo que sentia, não. Ela tem 8 copas de sentimentos. A pessoa realmente gosta de você. Mas ela é inconsequente e imatura. Bastante. E ela quer procurar e ela não sabe o que dizer.
né? Quer dizer, como é que ela vai te convencer a dar uma outra chance se ela é a mesma pessoa inconsequente de sempre que não serviu para você anteriormente, tanto que você não procurou mais, né? Ela vai oferecer a mesma coisa? Como que ela vai conseguir ter a chance? Por isso que tem todo um critério e um planejamento aqui de procura. Por isso que eu não vejo essa pessoa conseguindo te procurar. Ela quer, mas não consigo ver ela fazendo, tá? Não consigo ver. Porque para ela é mais fácil deixar ir. Porque, na verdade, ela não fez as melhoras pessoais que ela deveria fazer para estar com você de uma forma saudável. Ela não fez essas mudanças. Então, para te procurar, não tem coerência, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.